a palavra aos nossos corações, eu creio que poderosamente você será suprido pela palavra de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, vamos orar. Pai, muito obrigado pela vida do teu servo, nós agradecemos ao Senhor e declaramos essa manhã a presença viva do Senhor, a tua palavra, ó Deus, sendo derramada sobre a vida dos meus irmãos, poderosamente, em nome de Jesus. Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos, com você que está aí conectado na TV Ágape, não é assim, pastor Dário? TV Ágape. Engraçado que é minha primeira aparição numa TV, viu, pastor? Eu nunca tive numa TV, me sinto honrado pela primeira vez aparecer na TV aqui, na TV Ágape. Glória a Deus, que esse seja um trabalho que permaneça para abençoar muitas pessoas, não é? Esse é um grande aprendizado nosso. Amém, irmãos. Nessa manhã, eu quero que Deus possa nos trazer uma mensagem que possa confortar o teu coração, possa chamar a sua atenção, possa acordar você, possa despertar. Amém? Embora nós estejamos aí já às 9 e pouca da manhã, não é? 15 para as 10. E mesmo assim, pode ter gente que está dormindo ainda. Então, nesta manhã, o Senhor quer acordar você, quer despertar. Eu queria que você... Muito obrigado. Que você abrisse a sua Bíblia, você que quer acompanhar. Às vezes você está na sua casa acompanhando pelo celular e você só tem a Bíblia no celular, então fica difícil abrir as duas coisas. Mas acompanhe aí no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 25. E nós vamos ler ali a partir do primeiro versículo. Glória a Deus. Então você que abriu aí. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1. Diz assim, acompanhem comigo. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilha juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Versículo 6. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias... Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Até aí. Vamos orar? Senhor Jesus, o Senhor nos deu a palavra escrita, mas nessa nós queremos que o Espírito Santo nos conceda a palavra revelada, aquilo que o Senhor quer trazer como ensinamento que vai transformar a minha e a vida daqueles que estão ouvindo a tua palavra. Em nome de Jesus, nos concede esta bênção nessa manhã.
a revelação da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é muito conhecido, é uma parábola do Senhor Jesus, e você já deve ter ouvido algumas mensagens sobre isso, mas a palavra do Senhor Jesus, ela é muito rica, e cada vez que ela é pronunciada, o Espírito Santo tem a capacidade de abrir os nossos olhos e de trazer um ensinamento que vai mudar as nossas vidas. O objetivo do Senhor Jesus em tudo que Ele falou, em tudo que Ele fez, é um só, é o de transformar a vida do ser humano, é de transformar a vida do homem, de transformar a vida da mulher, é de transformar as pessoas. O grande milagre do Senhor Jesus é o milagre da transformação. E através desse texto, ele é uma parábola, e só para você entender, parábola é uma história que o Senhor Jesus, é um método de ensinamento que o Senhor Jesus usou para abrir os olhos das pessoas, para as pessoas começarem a entender como é o reino de Deus, como são as coisas espirituais. E ele usava esse método, uma parábola, que nada mais é do que contar uma história. E o interessante da parábola é que é uma história que nunca aconteceu, baseados em fatos que acontecem. Nossa, que loucura, pastor. A palavra do Senhor Jesus é bem assim mesmo. Essa história nunca aconteceu. Mas as parábolas que o Senhor Jesus contava estavam baseadas em fatos que aconteciam rotineiramente, continuamente acontecia. E é isso que o Senhor Jesus falava e usava as parábolas. Por isso elas são tão ricas e poderosas. Ela fala sobre, é uma parábola escatológica. E quando a gente fala de escatologia nada mais é que o ensino dos últimos tempos, é o estudo dos últimos tempos, o que vai acontecer nos últimos tempos. E essa parábola está querendo expressar exatamente como se dá os últimos tempos. E engraçado que as pessoas têm me perguntado, com toda essa pandemia que a gente ouve falar todos os dias, pastor, nós estamos vivendo os últimos tempos? Meu irmão, eu posso te falar uma coisa, posso te assegurar uma coisa. Se nós não estamos nos últimos tempos, nós estamos no começo dos últimos tempos. E isso eu falo baseado em algumas realidades. E a principal delas é o pensamento e o posicionamento que o ser humano tem tomado. Está claro para nós e para muitos homens de Deus, homens e mulheres de Deus, e quando eu falo homens e mulheres de Deus, eu não estou falando de líderes e pastores, eu estou falando daqueles que buscam. Esses são os homens e mulheres de Deus, aqueles que buscam a verdade de Deus através do Espírito Santo. Para esse Deus fala. E está muito claro porque o ser humano tomou um posicionamento, ele está tomando um posicionamento longe da palavra de Deus. Nunca houve uma rejeição tão grande para as coisas de Deus. Nunca houve um descrédito tão grande no mundo para as coisas do Evangelho, para as palavras do Senhor Jesus, para a verdade de Deus. O ser humano nunca ignorou tanto a sua espiritualidade. Hoje nós só pensamos em bens materiais e nas nossas emoções. Só. O espírito está sendo ignorado. É um espírito. Você é um espírito que precisa ser alimentado pelo Espírito de Deus. Mas isso tem sido ignorado. E quando isso acontece, nós começamos a descer a ladeira. E esse carro só vai parar quando ele chegar no fundo do poço. Isso é fim dos tempos. Pastor, tudo perdido? O ser humano, sim. O ser humano não tem mais salvação para ele. Entende? Quando ele toma essa posição, não tem mais o que salve. O Senhor Jesus fala, antes dele ser morto, ele fala assim, olha, eu enviei os profetas, eu enviei sinais, eu enviei a lei, eu enviei tudo. E agora Deus envia o seu filho, mas nem assim vocês querem a salvação. Então está claro que quando o homem toma um posicionamento a distanciar-se de Deus, não tem o que salve. Pastor, mas como é que eu faço? Aqui que está, não é, as misericórdias do Senhor.
para você tem salvação. E nessa manhã, eu quero abrir esse parêntese aqui. Se você está se sentindo nessa situação, você pode ter a salvação hoje. Quando eu falo o ser humano não tem salvação, é o pensamento do mundo. O mundo como um todo, ele está tomando um posicionamento distante do Senhor. Mas nós que ouvimos a palavra de Deus, nós podemos tomar uma atitude contrária. O mundo está caminhando para distante do Senhor. Você hoje pode converter a sua atitude e caminhar agora em sentido contrário, no sentido de encontrar o coração de Deus. E se você crê, é muito simples. Basta você orar, basta você fechar os seus olhos e crer no seu coração que o Senhor Jesus morreu para salvar a sua vida. E começar a abrir o seu coração, a sua alma, para que o Senhor entre e comece a fazer aquilo que Ele quer, não aquilo que você pensa. E assim você está tendo a salvação de Deus na sua vida. Amém? Então, meu querido, você que não tem o Senhor Jesus e pode fazer essa oração, pode clamar, você tem a salvação hoje. Mas o Senhor Jesus quer falar também com aqueles que já conhecem, com aqueles que são salvos, com aqueles que já pertencem ao seu reino, com aqueles que estão caminhando com o Senhor Jesus em direção à presença do Senhor e ao encontro final. Nós como igreja, nós cremos na volta do Senhor Jesus, nesse encontro, e é exatamente esse texto que fala. E aí, eu queria trazer a sua mente para uma verdade que às vezes fica escondida no texto, e ela é muito rica para as nossas almas. Então o texto vai falando, contando uma história muito interessante. Ele fala que existiam 10 virgens, e quando fala de virgem, ou outras traduções falam de noiva, a Bíblia está falando da igreja. É por isso que essa mensagem é exatamente para você que já tem caminhado com o Senhor Jesus há algum tempo e às vezes não percebe algumas coisas que o reino de Deus está nos alertando, que a palavra de Deus está nos alertando. Então, quando se fala na palavra de Deus sobre virgem ou sobre noiva, está falando de igreja. Igreja sou eu e você juntos. Quando fala de noivo, está falando do Senhor Jesus. E ela fala de bodas, ela fala de casamento. Então ela fala que haverá um dia onde nós encontraremos efetivamente o Senhor Jesus para juntos celebrarmos um casamento final. Essa é a nossa caminhada. E o texto, a história nos conta assim: existiam 10 virgens ou 10 noivas. E o Senhor Jesus, ele fala que ele começa a fazer uma separação, uma escolha. No versículo 2 ele fala assim, 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, a prudência tem a ver com sabedoria. Ele está falando, 5 delas eram sábias, tinham inteligência, e 5 delas eram insensata. Insensatez é falta de inteligência, falta de sabedoria. No português mais claro que a gente usa por aqui é burrice, é isso. Se alguém chegar para você e falar assim, muito calmamente, né? Assim, irmão, cuidado, você tem sido insensato nesse assunto. Ele está falando para você, cuidado, você tem sido burro. É isso. O texto traduzido é isso. E ele começa a fazer uma escolha. E o Senhor Jesus é tão sábio. O Senhor Jesus é a sabedoria de Deus em carne e osso no nosso meio. Era isso que o Senhor Jesus era, e ele foi. Por isso que ele falou essas palavras. Porque ele percebeu que o ser humano, ele é atraído por algumas coisas. E a comparação nos atrai muito. Você vê que vira e mexe nós estamos comparando, não é? Nós precisamos de referenciais para a gente entender. E determinadas comparações nós gostamos muito, aquilo atrai nosso coração, não é verdade? Às vezes uma ovelha chega aqui com o pastor Dário, nossa, pastor Dário, o senhor está parecido, agora que o senhor emagreceu, o senhor está parecido o Denzel Washington, não é? E o pastor Dário fica todo cheio. Nós somos atraídos por isso. Sabe quando alguém chega para você, nossa, você está parecendo, não é, aquele ator de televisão, irmão, você está parecendo aquela atriz, né? E a gente gosta disso.
o Senhor Jesus, sabendo disso, ele resolve falar, revelar como será o reino dos céus através de uma comparação. Olha, é isso que é sabedoria, né? Esse povo gosta de comparação, o ser humano gosta. E ele fala assim: o reino dos céus é semelhante. O que é semelhante? Ele está comparando, olha, o reino dos céus é comparado a tal situação. E aí ele pega uma coisa que acontece rotineiramente. E uma das coisas que sempre aconteceu no mundo é casamento, né? Desde o início, né, dos tempos, o ser humano gosta de casar. E a gente casa, e tem festa, e é aquela maravilha, não é? Depois, claro, vem as contas para pagar e a graça acaba. Mentira, estou brincando, né? Ela continua, porque depois vem mais conta ainda para pagar e a gente vai ficando feliz. É isso. Então, o Senhor Jesus fala assim: olha, a igreja, o reino dos céus, é como um casamento, não é? Um casamento que está para acontecer. 5 das virgens das noivas eram sábias e 5 não eram, 5 eram insensatas. E ele fala aqui, versículo 4: as prudentes, porém, levaram óleo em vasilha juntamente com as suas candeias. Pronto, ele já está dando seguimento naquele dia a dia, naquele cotidiano. Então preste atenção numa coisa. Primeiro, o ser humano gosta de comparação, e o Senhor Jesus sempre vai ensinar algumas coisas para você comparando aquilo que o ser humano faz. Segundo, o reino de Deus, ele é o reino de Deus, ele veio para fazer uma separação. A palavra de Deus, ela é tida, a Bíblia, ela é tida como, ela é comparada como uma espada de 2 gumes. O que é isso? Ela tem 2 faces de cortar. Para que isso? Para separar. Ela separa um lado de outro. A palavra de Deus, ela veio para separar aquilo que é divino daquilo que é profano. Ela veio separar aquilo que é bom daquilo que é ruim. Ela veio separar aquilo que é de Deus daquilo que não é de Deus. Ela veio separar aquilo que é sábio daquilo que não é sábio. A palavra de Deus, ela é para isso. Entende essas coisas? Por isso que quando uma pessoa se converte, ela tem que deixar a vida que ela estava. Senão não tem separação, senão não tem ação de Deus, senão não tem nada. Então não precisa se converter. A palavra de Deus, ela vem para isso, ela vem para cortar, ela vem para separar. E aqui o Senhor Jesus começa a separar. E claro, muita gente, eu já vi até algumas mensagens onde a pessoa fala, né? Que tipo de noiva você é? Você é uma noiva prudente ou uma noiva insensata? Essa não é uma pergunta muito inteligente. Por quê, pastor? Porque o texto não quer saber disso. O texto não quer saber se você é sábio ou se você não é sábio. O Senhor Jesus não está nem um pouquinho interessado se você é prudente ou se você não é. É mesmo, pastor? O texto está falando isso. Irmãos, entenda, imagine, entre no texto e perceba. O Senhor Jesus, Ele conhece as nossas vidas? Sim. Então, para que o Senhor Jesus vai querer saber de você uma coisa que Ele já sabe? Para que Ele vai querer perguntar uma coisa que Ele está vendo? E qual é o interesse do Senhor Jesus? Mostrar para você. Você talvez seja a única pessoa que não foi avisado que o baile vai começar. Você está entendendo? Você talvez seja a única pessoa na família que está todo mundo falando: olha, muda suas atitudes, olha, a coisa vai pegar, olha, cuidado com isso, olha, cuidado com essa amizade. Às vezes você é o único que não está sendo avisado. E o Senhor Jesus, pela sua infinita misericórdia, Ele está tentando acordar você. Ele não está querendo saber se você é sábio ou você é imprudente, se você é insensato ou não é. Não é esse o jogo de palavras aqui. Tanto é que se eu perguntasse numa igreja, ou perguntar para você que está me ouvindo aí: você é uma noiva prudente ou uma noiva insensata? É claro que todo mundo vai cair na doce armadilha de achar que é prudente. E isso é um engano. Por quê? Porque se você é prudente, não tem mensagem para você. Se você é sábio, é prudente, se você só faz boas escolhas, você não precisa de nada, você não precisa da revelação da palavra. Você já tem. Entende isso? Entende que esse não é o objetivo do Senhor Jesus? Porque Ele já sabe. Como é que Ele sabe? Caramba, Ele vê nas nossas atitudes. A gente não precisa falar para Ele: Senhor, eu tenho sido prudente. Não precisa. Para com isso.
basta agir naturalmente. Ele está vendo quem obedece a palavra e quem não obedece a palavra. Isso é prudência e insensatez. A obediência é uma prudência, a desobediência é uma insensatez, é uma burrice. Entende que a gente não precisa ficar falando para as outras pessoas? É disso que o texto está falando. Mas o texto quer acordar você. E agora sim vem o grande barato do texto. E ele fala aqui que as prudentes, porém, levaram óleo em vasilha juntamente com as suas candeias. Opa! Agora sim, agora a coisa começou a esquentar. Agora a festa começou a ficar boa. Por quê? Porque primeiro ele fala que tem dois tipos de noiva, tem dois tipos de igreja. Tem igreja insensata e tem igreja prudente. E agora ele dá, não é, a resposta, o X da questão. Ele fala assim, versículo 3, as insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram o óleo consigo. O que é isso? Isso aqui é uma atitude. Entende que as pessoas vão conhecer a gente pelas nossas atitudes? Entende que o Espírito Santo vai revelar ao Pai se nós somos prudentes ou insensatos através das nossas atitudes? Entende que lá, quando Jesus está falando essa historinha, entre na história e veja que não dá para ter uma festa com 10 noivas, escrito na testa, não estava na testa dela. Ó, você está com, o que está na sua testa? É prudência, Senhor. Então vem para cá, as prudentes é aqui, e as insensatas? Nas insensatas ficam aqui. Não é esse o jogo. Na igreja, ninguém tem uma tarja na testa escrito prudência ou insensatez. As coisas vão se revelando à medida que a gente vai caminhando com Jesus. Aí o Espírito Santo vai revelando através das nossas atitudes se nós temos sido sábios ou imprudentes. Simples. Sabe, se hoje o Espírito Santo está revelando alguma insensatez na sua vida, não precisa ficar preocupado não. Ah, meu Deus, eu descobri que eu sou uma noiva insensata. O que eu faço, pastor? Calma, copia quem tem sido prudente. Simples. E o que o prudente tem feito? Obedecido a palavra. Primeiro ponto. Aquilo que a palavra diz, ele obedece. Esse é o prudente. Sem trauma, sem grandes alarido. Prudência. Somente isso. Amém? Está recebendo a palavra? Então, aguenta aí que o Senhor Jesus tem mais algumas coisas para falar para a gente. E aí a história começa. Então o Senhor Jesus vai vendo que um tipo de noiva pegou óleo a mais. E um outro tipo de noiva não se preocupou. Falou assim, não, né? Isso aqui deve dar. E aí ele faz uma remediação da situação e vai. Perceba que todas eram noivas. E mais do que isso, ou seja, todos eram da igreja, todos eram do reino de Deus. Mais que isso, todas tinham candeias. E quando ele fala de candeia, ele está falando, é um candeeiro. Era uma espécie de lanterna. Naquela época você tem que entender que aqui ele fala depois que a festa ia acontecer à meia-noite. E não tinha iluminação pública naquele tempo. Você precisava andar naquela época com a sua própria lanterna. E era um candeeiro. Era uma vasilha, tá, com alguma coisa para queimar, para inflamar ali. Você colocava fogo, era um óleo. E aquele óleo acendia e você ia caminhando, iluminando o seu caminho. Todo mundo tinha isso. Tá? Ter candeeiro, ter o óleo, não era uma prerrogativa de prudência. E a palavra de Deus fala isso. Ela fala que o Espírito, quando fala de óleo, irmão, está falando de Espírito Santo. O óleo é uma representação, representações do Espírito Santo. E quando a palavra de Deus, ela fala a respeito do Espírito Santo, a palavra de Deus revela que o Espírito Santo não é dado sob medida, é em abundância. É quanto você pedir, você terá. Ora, se você quiser pegar a sua candeia e ainda levar 2 galões de reserva, querido, faça isso. Entendeu? Você tem livre-arbítrio para isso. Você tem, tanto é que umas óleo de reserva e outras não. E aí o Senhor Jesus já começa a dar, né, o segredo aqui, já começa a revelar este mapa. Ora, quem se prepara um pouco mais, torna-se prudente, de quem se prepara um pouco menos. E o jogo começa. Então,
o que o Senhor Jesus está falando é de uma caminhada até chegar o momento da boda, até chegar o momento da festa, até chegar o momento. Esse é o nosso dia a dia. É esse o nosso dia a dia. O que nós fazemos aqui? Nós cremos que um dia nós iremos encontrar o Senhor Jesus. E até lá, nós temos uma longa caminhada. E às vezes você acha assim, não, só esse nível de óleo aqui do Espírito Santo, tá bom. Não, já estamos nos últimos tempos, o Senhor Jesus já vai voltar ali semana que vem, tá ótimo para mim. Só que a história continua. A história das nossas vidas continua. E o Senhor Jesus fala no versículo 5, o noivo... bom. Aqui está algo que acontece sempre na nossa vida. A imprevisibilidade. Sabe quando você faz as contas? Não, olha, eu vou receber um dinheiro ali, né? Os 600 conto lá do governo. Vou pegar, pago aquilo ali, está tudo pronto. Só que as coisas às vezes acontecem diferentemente daquilo que a gente planeja. A coisa demora. Não, ano que vem minha aposentadoria já está saindo. Não, olha, aqui eu vou pegar aqui, eu vou montar um projeto aqui, isso vai dar certo, eu vendo, pego o dinheiro, faço aquilo, está tudo certo. Só que você esquece de um detalhe, está certo só às vezes, no cotidiano não acontece. E sabe por que o Senhor Jesus está falando disso? Quando ele fala assim, olha, é o rico e tão profundo, que ele fala assim, o noivo demorou. Ora, irmãos, quando fala de noivo, está falando do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, por mais que esteja escrito numa parábola, nós temos a certeza que o Senhor Jesus jamais atrasa. O Senhor Jesus, a palavra diz que Jesus ele veio ao mundo na plenitude dos tempos. Ou seja, naquele momento exato, naquele segundo exato, ele veio à terra. No momento exato ele foi crucificado. Na hora certa que ele foi, terceiro dia eu ressuscito. Terceiro dia, o homem ressuscitou. Tudo assim, muito pleno, muito no momento exato. E você achando que Jesus esqueceu de você. Isso é apenas um dito popular. Quando fala assim, Jesus está demorando, é na nossa visão, queridos. O que Jesus está falando é algo do nosso cotidiano, é no nosso parecer. Jesus jamais vai atrasar. Ou Jesus está demorando para voltar. Que demorando para voltar? Que conversa é essa, irmão? Jesus jamais atrasou. Deus jamais perdeu a hora. Nós sim que somos escravos do relógio. Deus, Ele é o tempo. Entende? Ele é o tempo. E quem é o tempo não perde o tempo. Então, o que o Senhor Jesus está falando é que na nossa visão, na expectativa das noivas, o noivo demorou. E aqui é uma coisa que acontece sempre conosco. Algumas coisas pode demorar. Gente, mas do tempo que eu trabalho nessa empresa, já era para ter saído minha promoção. Por que não saiu? Por que está demorando? As coisas demoram na nossa expectativa. E para elas, o noivo demorou a chegar. E aí que está o grande segredo. E fala assim, versículo 5, o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Se quiser, na sua Bíblia, se tiver uma Bíblia de papel, quiser grifar esse adormeceram, aí sim, aí é importante. Porque é uma palavra-chave aqui na mensagem de hoje. Adormecer. Entenda, meus irmãos, que o texto, ele conduz tudo aquilo que veio falado até esse ponto. É a partir desse ponto que muda a configuração das coisas. É a partir desse ponto que começa a se desenhar, você começa a perceber todo o desenho que foi feito por Jesus nesse texto. Aqui é o ponto crucial. É tão importante que noiva prudente, noiva insensata, noiva que está preparada, noiva que não está preparada, todos adormeceram. E eu tenho uma notícia para você.
você vai adormecer. Pastor, não é? Nada como uma boa noite de sono reconfortante, né, pastor Dário? Para repor as nossas energias. Sabe? A vida, o cotidiano nos leva exatamente a essa atitude. E o Senhor Jesus também não tem preocupação com isso. Não, eu quero ficar esperto, eu quero ficar ligado. Para! Descansa, irmão. O que é isso? O Senhor Jesus já preparou todas as coisas. Tudo já está preparado. Não tem nada fora de ordem. Sabia disso? Você acha que Jesus está preocupado com o que está acontecendo? Mas o coronavírus parou o planeta. O planeta já parou algumas vezes, não é? Lembra que na oração ali de Josué, ele pediu para o sol parar, porque ele não tinha todas as informações. Para ele era o sol que se movia. Mal sabia ele que era a terra que girava. A terra já parou, querido. E ela parou para dar vitória aos filhos de Deus. Engole essa agora. Pastor, o planeta parou. De certo ponto, sim. Parou com um objetivo muito claro. E Deus está no controle de todas as coisas. Inclusive dessa parada, ou pseudo-parada que o planeta está dando. Então, queridos, perceba exatamente na história que as noivas adormeceram, esperando ali a festa começar. O noivo demora para chegar, todo mundo pega no sono e relaxa. Até aí está tudo certo. Até aí não tem nada de errado. A mensagem começa aqui. Não, estou brincando, eu não vou me demorar muito não. Mas preste atenção que tudo começa a mudar no versículo 6. E a palavra de Deus diz assim: à meia-noite ouve-se um grito. O noivo se aproxima, saiam todo mundo. E aquele barulho. Engraçado que uma vez eu tinha trabalhado, só um parênteses aqui para você entender como é que a gente acorda às vezes assustado, né? Eu tinha ido um evento, uma coisa, fiquei até tarde, no outro dia eu tinha que trabalhar cedo. Eu sei que naquele final de semana eu tinha ficado muito tempo sem dormir. Aí eu cheguei em casa, depois do trabalho, e aí eu fui dar uma cochilada, estava muito cansado, mas muito cansado. Eu até deitei de roupa, em tudo lá, deitei, desmaiei na cama. Aí quando eu acordei, sabe quando o dia já está virando, a tarde está indo embora, os meninos da claquete já estão aqui. A televisão é boa por isso. Eu vou falar para você. Televisão é que nem aqueles programas, sabe? Que os diretores ficam com a claquete assim, tchá! Já levantaram uma placa ali para mim, tem 10 minutos para o Espírito Santo falar, mas amém, vai dar certo, né? Eu gosto disso. Isso é uma TV, irmão, você tem que entender isso. Glória a Deus, estou brincando, os meninos aqui são muito bons e muito eficientes. Glória a Deus por ele. Então, irmãos, aí eu acordei, o dia já estava findando, já estava começando a se anoitecer. Quando eu abri o olho, eu achei que estava amanhecendo. Aí eu dei um pulo, fui para o banheiro escovar os dentes, porque eu achei que ia trabalhar. Quando eu olhei para mim, eu falei, nossa, eu já estou pronto, o que está acontecendo? Então eu fiquei perdido ali naquele momento. Porque eu dormi, eu achei que estava dormindo à noite, eu estava dormindo à tarde. Às vezes acontece isso. E aqui nesse texto aconteceu isso. E aí ele fala assim, ei, o noivo chegou. Quem está pronto? Aí as prudentes pegaram as suas vasilhas, tinha reserva, a lâmpada tinha ficado acesa a noite inteira, tinha gastado bastante, mas elas iam terminar a caminhada até a festa, até encontrar o noivo. As prudentes também acordaram, todas empolgadas, e é aí que elas foram perceber que um pouco do óleo já tinha consumido. E agora talvez não desse para acabar o resto da caminhada. Quando você repara numa situação da sua vida, que às vezes acha que a coisa não vai dar para chegar ao fim, sabe? Quando você repara que algumas coisas, vai faltar alguma coisa para você chegar no seu objetivo, significa, é uma mensagem de texto aqui, você foi imprudente. Basicamente isso. Não se apavore com isso. Eu fiquei sem combustível
eu acredito, acho que uma vez, uma ou duas vezes, não mais do que isso. Porque se há um tipo de imprudência boba, é esse negócio de ficar sem combustível. Não é verdade? Cara, você está pegando o carro, você sabe que o carro vai consumir. Entendeu? Ah, não, põe só vintão. Você sabe que vintão só vai dar para chegar a um determinado ponto. O carro vai nos ajudar a nos levar e nos trazer a vida inteira. Então, ficar sem combustível é a mesma coisa que aconteceu com essas noivas aqui. Elas perceberam que não ia dar para chegar lá. E aí elas socorrem as prudentes. Elas falam assim, dá um pouco do teu óleo, não é? Porque nós precisamos chegar lá. O que as prudentes falam? Falam assim, não, agora não. Sabe, isso aqui não tem nada a ver com estender a mão à pessoa. Não é uma questão de ajuda. Óleo está falando da presença do Espírito Santo. Então, não dá para eu buscar o Senhor para que você seja cheio do Espírito Santo. Deus não age assim. Eu posso orar, jejuar, buscar, me preservar para que você seja cheio. Não adianta. Eu posso orar para você ser abençoado. Posso orar para pedir para Deus te abençoar. Isso sim. Mas pedir, jejuar, orar e buscar Deus para você ser cheio, não tem jeito. É você que tem que fazer isso. E é isso que o texto está falando. Aqui quando ela fala assim, me dá um pouco da tua unção. Ela fala assim, que jeito? Mas que jeito que eu vou te dar unção? É a mesma coisa, né, pastor Dário? Chega do pastor Dário, eu quero ter a sua unção. Vem varrer a igreja aqui. Eu já cheguei aqui, agora está bonitinho o tempo todo. Mas quando você chegar para fazer, era fácil ver o pastor Dário com uma vassoura na mão, com aquela colher de pedreiro, fazendo massa aqui, reformando, cortando, limpando. Me dá a sua unção, pastor Dário. Que jeito? Não tem jeito de fazer isso. Você tem que começar aí pegando uma vassoura aí e Deus vai te usando, querido. Acabou. É isso que ela fala. Não tem jeito de dar. Entendeu? Porque pode faltar para mim e para você e às vezes nós dois não vamos chegar lá na festa. Então, para ser sensato, entendeu? Eu não posso te ajudar agora. Mas, elas não deixam na mão, não. Elas dão um conselho. Vai lá, compra. Volta lá, compra um óleo. Quem sabe não dá tempo ainda. E elas foram. Era exatamente isso que o Senhor Jesus queria. Ele queria separar a prudência da insensatez. Ele quer separar o crente que busca, o crente que está atento, o crente que obedece a palavra, daquele crente que não está. As situações, as tribulações, ela vem exatamente para isso. Para separar. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus é assim. É exatamente isso, é o seu objetivo. Mas dá tempo de você mudar a sua vida. Dá tempo de obedecer a palavra. Dá tempo de buscar. Qual é o tempo que a igreja está aqui aberta, pastor Dário? Não, assim, aberta durante o dia para receber as pessoas para orar. Quantos dias? Olha isso. Todos os dias. É capaz de passar aqui, não tem ninguém aqui orando e buscando. Mas se soltar uma bomba lá, não sei aonde, todo mundo corre para a igreja. Isso é insensatez, irmão. Isso é falta de preparo. Você está entendendo? Dá tempo de buscar a palavra hoje. Você já entendeu a mensagem. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já conseguiu pontuar aí na sua vida, na sua mente, no seu coração. Você já entendeu o que você precisa fazer. Às vezes sua insensatez está naquilo que você está fazendo com a família, ou no trabalho, ou com a igreja, ou com a palavra de Deus, ou com a sua vida espiritual. Nós não vamos acertar sempre. Nós precisamos nos policiar em alguns momentos. E é isso que o Espírito Santo quer fazer. Mas preste atenção que tem uma recompensa aqui no final. Então, versículo 7. Todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. Chegou o momento de acordar. Chegou o momento de levantar. Desperta, igreja. Desperta, irmão. Desperta. Entendeu? Acorda. A grande sacada não é adormecer. Adormecer nós vamos ficar relaxadão ali. O grande barato é a hora que a gente levantar, a gente olhar para o lado. Opa, aqui tem óleo. Aqui tem óleo de reserva. Aqui dá para iluminar várias caminhadas.
E aí você está tranquilo, não é? Não importa o que está acontecendo. Às vezes as pessoas ficam desesperadas, não é? Só porque alguma coisa aconteceu lá no governo, lá em Brasília. Pastor, você viu o que aconteceu lá em Brasília? Acabou o mundo. Você acha que Deus está preocupado com isso? Fala sério, irmão. Fala sério. Entendeu? Está tudo sob controle. Exatamente. As peças estão se mexendo e o reino de Deus está acontecendo. E aí as noivas, as insensatas, disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vamos comprar óleo. Versículo 10. Saindo elas para comprar o óleo, o noivo chegou. As virgens que estavam preparadas. É a segunda palavra que eu quero que você grife aí na sua palavra, na sua Bíblia. Preparado. Estejam preparados, porque o reino de Deus está acontecendo. E a festa está chegando. Mais tarde, aqui é uma advertência. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Então, existe aqui uma atitude do Senhor de separar as coisas. E ele termina: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. E não precisamos saber dia nem a hora. Quando os discípulos quiseram saber isso de Jesus, ele falou assim: olha, isso está reservado para o Pai. Só Ele sabe. Vocês não precisam saber disso. A gente tem que ficar com aquilo que o apóstolo Paulo falou: viva um dia de hoje como se Jesus viesse amanhã. Coloca azeite de reserva. Esteja preparado. Esteja pronto para o que vai acontecer. Se prepare hoje. Busque a palavra de Deus. Busque ensinamento. Eu não sei ler a palavra de Deus. Vem aqui com o pastor Dário que ele te ensina. Clica na internet. Tem N site ensinando beabá. Sabe, ensinando tudo. Eu tenho aproveitado grandes ensinamentos da palavra de Deus para a minha vida. E é isso que tem fortalecido. Querido, nessa manhã, o Senhor nos alertou com esta mensagem: esteja preparado, esteja pronto, tenha reserva. Olha só que ensinamento maravilhoso, não é? Faça reserva de tudo, faça reserva de amor ao próximo, faça reserva de boas atitudes, faça reserva de paciência. O mundo precisa de paciência, sabe? Faça reserva de paz, faça reserva de tolerância. Seja mais tolerante com as pessoas. Isso vai mudar a sua vida, eu tenho certeza, nessa manhã. E eu quero orar com você, para que você encontre sabedoria de Deus para fazer isso, essa mudança na sua vida. Vamos orar? Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos, aí onde você está, e que você possa colocar aquilo que você precisa mudar na sua vida. Aonde você precisa de prudência? Que atitude errada você tomou nos últimos dias que hoje está te dando um prejuízo? Deus vai te orientar a tomar a decisão certa. Aonde você precisa fazer reserva? O que você precisa ter mais? Pastor, eu preciso ter mais paciência com meu filho. Eu preciso ter mais calma no meu trabalho. Eu preciso ter paciência com meu chefe. Eu preciso ter mais tolerância nessa situação. Eu preciso buscar mais, eu preciso estar mais presente na igreja. Eu preciso cuidar da minha vida espiritual. E isso são atitudes prudentes. Quando o noivo falasse: opa, está começando a festa, você acorda e está preparado para a coisa. Amém? Fecha teus olhos. Senhor Jesus, Pai, nós sabemos que as Tuas palavras, elas são vidas. E elas são vida eterna. Ó Deus, e nessa manhã, eu quero interceder pelas pessoas que, juntamente comigo, estiveram aqui degustando da Tua palavra. Ó Deus, sendo servida por esse banquete que o Senhor trouxe nesta manhã. Ó Deus, mas nós precisamos ser impactados pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser despertados pelo Espírito Santo.
Hoje é hora de acordar, igreja. Hoje é hora de despertar. Se você ouvir a voz do Espírito, não resista. Acorde, desperte. O Espírito Santo fala nessa manhã: levanta. Levanta a cabeça, é hora de reagir. Não é hora de ficar com medo. Não é hora de ficar paralisado. Enquanto as pessoas estão sendo paralisadas pelo medo, você está se levantando hoje na presença do Senhor, levantado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito está convidando você a acordar, a despertar, porque tem um encontro marcado. Você que nunca ouviu a palavra de Deus, você que nunca disse sim à presença de Jesus, nessa manhã Ele estende a mão para você e diz: filho, vem. Filho, filha, venha. Eu estou de braços abertos para você. E aí você vai colocar para Ele toda a sua vida. Você vai entregar todos os seus temores, todas as suas dúvidas, todos os seus medos. E Ele vai curar você. Ele vai tocar no seu coração. E Ele vai falar para você: não tenha medo. Eu estou aqui. Eu estou junto. Eu vou caminhar junto. E aquilo que você precisar, nessa manhã de mim você terá. Presença do Senhor na sua vida agora. E agora você não está mais sozinho, mas você começa a caminhar com o Espírito Santo de Deus. E as coisas são diferentes agora. Agora você tem aonde buscar sabedoria. Senhor Jesus, faz isso pelos teus filhos. Querido, você que crê, você que está entendendo aonde a palavra de Deus quer te curar nessa manhã, fala para Ele: Senhor, muda a minha vida. Senhor, eu quero a partir de hoje separar a minha vasilha para reservar o Teu Espírito, para ter reserva de óleo, para ter mais proximidade com o Senhor. Tome atitudes sábias nessa manhã. Decida a palavra de Deus e que o Espírito Santo desça sobre a sua vida, e desça sem medida, e desça em abundância, e você possa a partir de hoje se sentir um novo homem, uma nova mulher, um novo filho de Deus. Atitudes prudentes. A sabedoria de Deus desce até você, o Espírito Santo que é dado em nome de Jesus. Amém? Que você possa sentir um alívio. Toda vez que estiver sentindo pressionado pelas coisas do mundo, corra para a presença de Deus. Ele vai te guiar ao bom caminho e atitudes prudentes nessa manhã. Amém? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por esse tempo que você ouviu a palavra de Deus juntamente comigo. Que você possa ser abençoado. Eu quero agradecer ao pastor Dário. Trago um abraço dos irmãos. Os irmãos de Monte Jesus têm sempre muita saudade, gostam muito da ministração do pastor Dário, e ele tem nos abençoado muito ali, em nome de Jesus. Nós vamos ter uma canção, é isso? Não tem? Então tá bom, tá vendo? Televisão ao vivo é assim mesmo. Pastor Dário, muito obrigado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você que nos assiste aí pelos canais, pelo canal do YouTube, pelo Facebook, se você puder aí na sua casa colocar uma mão no teu coração. Talvez você tenha alguma situação para falar com o Senhor, para acertar na sua vida, e a situação explodiu dentro do teu coração no momento da palavra. Não é um emocionalismo, irmãos, é o Espírito Santo. Não é um arrepio que você sentiu ou um remorso, é o Espírito Santo que está trazendo no teu coração algo que você precisa corrigir a rota do rumo da sua vida. Faça isso, tenha essa oportunidade, coloque a mão no teu coração e diga: Senhor, me ajude a ser como, ó Deus, as prudentes que previam a dificuldade, que agiu de maneira delicada, com calma, pensando. Insensatez é falta de pensamento lógico. Às vezes nós somos envolvidos, irmãos, por um pensamento ilógico, espiritual, às vezes demais, que falta lógica, falta pensamento, falta planejamento.
Quando o Senhor Jesus disse que havia um grupo de pessoas prudentes e outras que não estavam prudentes, eram insensatas, ele estava dizendo que um grupo de pessoas deixou de pensar de maneira correta, deixaram-se levar pela emoção, deixaram-se levar pelo momento, deixaram-se levar pela autoconfiança. E Jesus disse que a prudência é o conjunto de todas essas coisas para um bem comum. Que Deus te ajude nessa semana a ter uma mente totalmente voltada para entender o que Deus tem para a sua vida. E quando nós entendemos o que Deus tem para a nossa vida, nós temos atitudes concernentes, atitudes que vão definir realmente se temos sido prudente ou não. Deixa eu dizer algo para você: as suas atitudes definem se você é um cristão prudente, um cristão autêntico ou não. Foi isso que Jesus estava dizendo. As atitudes mostraram. E nós vemos isso todos os dias. As nossas atitudes às vezes são contraditórias com aquilo que falamos. E Jesus vem alinhando agora atitudes com ações, atitudes com pensamentos, atitudes com aquilo que Ele colocou na nossa vida. Eu queria orar por você para terminar esse momento. Coloque a mão no teu coração, você que nos assiste aí na sua casa. Senhor, abençoe a vida dos meus irmãos. Eu declaro sobre eles, ó Deus, uma semana poderosíssima na tua presença. Rotas, destinos que estavam incertos, estavam incorretos, Deus, nessa semana possam ser traçados. Ó Deus, rotas possam ser recalculadas, projetos possam ser retomados, vidas, ó Deus, atitudes que foram abandonadas, voltando novamente para o caminho, atitudes que foram assumidas e são indevidas, sendo deixadas de lado. Nós declaramos uma semana repleta da tua presença sobre a vida dos meus irmãos. Eu declaro cada um sendo revestido da graça, cada um sendo revestido da unção, cada um sendo revestido do poder do alto, ó Deus, para entender e compreender aquilo que o Senhor tem. Pai, eu quero abençoá-los e declarar o poder do Espírito Santo sobre a vida de cada um, no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, te dê uma semana rica de vitória, que o amor de Deus esteja sobre você, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo envolva toda a tua vida, hoje para todo sempre, e que Deus te abençoe e te dê uma semana de vitória, graça e paz. Um beijo no teu coração e Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Até quinta-feira estamos juntos novamente. Deus te abençoe e até lá.